Boa noite, pessoal. Por favor, quem puder sentar, vamos iniciar, já estamos no horário, né? Respeito a todos que estão aqui. A importância dessa reunião de apresentação do viaduto que vai interligar, não, mas vai renovar o fluxo entre Curitiba e Pinhais. Queria agradecer a presença do secretário Emerson de Pinhais, vereador Fabrício, o secretário Tiago, nosso companheiro de prefeitura, o vereador Renan Sesquim, que está aqui, não vi aqui ainda, mas parece que está aqui também, o Milton, chefe de gabinete do vereador Serginho do Posto, o Bracatinga, regional da Boa Vista, nosso colega que participa junto nessa reunião, né, Cajuru e Boa Vista, e o Márcio Teixeira da UTAG, que eu agradeço a todos aí, os técnicos, que vai fazer a apresentação para a gente. Só queria iniciar agradecendo novamente a presença de todos, em nome do prefeito Eduardo Pimentel, prefeito que tem nos oportunizado com obras maravilhosas, né? Tivemos a entrega da Vitor Ferreira do Amaral recentemente, que já ficou linda, tive a oportunidade e passo quase todos os dias ali e vejo que o fluxo está bom, lindo e bonito. Esse viaduto também vai nos trazer um fluxo bonito, um fluxo legal. A gente sabe que toda obra causa alguma dificuldade. Esta obra terá, pelo que eu já aprendi, pelo que eu já vi com o pessoal, com os técnicos, eu vi o estudo, é uma obra que vai fazer um impacto muito pequeno, né, porque ela vai começar em 2 etapas, e eles vão explicar, não sou eu. E hoje é uma reunião, como eu estava falando, uma reunião de apresentação, onde eles vão apresentar o projeto para vocês, para que vocês vejam como é que vai ser, como é que vai se fluir, como é que vai acontecer, os prazos que podem ser, os prazos legais, os prazos técnicos, enfim, toda a questão de uma apresentação de como é feita uma obra, como é que a prefeitura está gerindo este contrato. Tá? Então, é simplesmente uma apresentação e nós teremos aqui, nós estamos, por isso que eu estou aqui, para quem não me conhece, o meu nome é Agostinho, eu sou regional do Cajuru, assumi agora em janeiro, e nós vamos estar aqui diariamente à disposição de vocês para qualquer dificuldade, qualquer informação a mais que possam querer, a gente se coloca à disposição de vocês qualquer dia, qualquer horário, qualquer hora que quiserem, tá? E as dúvidas que a gente puder esclarecer, esclareceremos, as dúvidas que a gente não puder no primeiro momento, a gente recorre ao pessoal do Secretaria de Obras, ao pessoal do OTAG, para poder transmitir a vocês. Então, eu quero que vocês tenham uma noite boa, uma apresentação legal, de uma obra maravilhosa, uma obra que vai fazer Curitiba cada vez melhor, e uma de muitas mais que virão para a nossa regional e para toda Curitiba. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Márcio, da UTAG, que vai coordenar a reunião com vocês. Obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Como o Agostinho mencionou, eu sou o Márcio Teixeira, hoje eu ocupo o cargo de coordenador geral da UTAG. A UTAG é a unidade executora dos programas financiados por entes internacionais à Prefeitura de Curitiba. Então, neste caso, nós estamos tratando de um projeto Inter 2, denominado Inter 2, que trata sobre as melhorias operacionais para esta linha, trazendo melhoria e conforto para o usuário do transporte público e, consequentemente, como nós estamos tratando do ambiente urbano, do ambiente público, também trazendo melhorias para o pedestre, para o ciclista, para o usuário do carro e etc. Então, aqui, no primeiro momento, só para a gente já deixar todos a par, que essas são as formas que a gente vai abrir para vocês, que é uma forma interessante de vocês participarem. Nós temos um QR Code que durante ou após a apresentação vocês possam acessar. Esse QR Code está nas paredes aqui ao lado também. E nenhum dos posicionamentos aqui registrados, por intermédio dessas duas ferramentas, eles ficarão sem resposta. Então é importante, desde já, deixar claro isso para vocês, que vocês têm total liberdade de manifestação. E é importante porque nós fazemos esse cadastramento ali com o nome de vocês e a gente faz esse monitoramento posterior também, dependendo da queixa e da localização dos moradores. Então, se forem moradores próximos ou diretamente afetados pelas obras em questão, a gente depois monitora e
passa a ter um contato mais direto com vocês também. Então, eu acho que deve ser a 12ª reunião pública que eu apresento, então eu tô craque aqui com relação a essas informações. Aqui na Regional do Cajuru deve ser a 6ª ou 7ª que a gente participa aqui, porque tem muita obra nesta região. Por que da linha Inter 2 foi escolhida como um eixo importante para ser revitalizado e atendido com um olhar diferenciado pelo poder público? Como vocês podem ver, esse aqui é um mapa esquemático do carregamento e transporte público de Curitiba. O eixo norte-sul do nosso expresso, ele é o eixo que mais transporta passageiros diariamente, assim como os outros eixos expressos. Mas a gente tem uma contribuição muito importante, que é o Inter 2, que compartilha o espaço com o Interbairros 2, que hoje transportam 155 mil passageiros por dia, mais do que o eixo oeste do expresso. Então, ele tem uma importância fundamental na infraestrutura da cidade, tendo em vista que ele é o 2º maior carregamento, só perdendo para o eixo sul do expresso, que carrega 247 mil passageiros dia. Então, a importância destas linhas, desse conjunto de linhas, é fundamental para o bom funcionamento da cidade. Só que tem uma particularidade importante, né, a linha Inter 2 e Interbairros 2. Até então, esse transporte público compartilha o espaço com os carros. E com o passar das décadas, esta linha foi perdendo em velocidade operacional. O que é velocidade operacional? Não é velocidade máxima, não é velocidade média, não é nada disso. É a velocidade em que o ônibus trafega na cidade, faz os seus percursos, compartilhando, neste caso, com o transporte convencional e com os automóveis. Com isso, como cresceu muito o número de carros na cidade, ele foi perdendo em velocidade operacional, tendo em vista que ele tem que dividir e ficar no meio dos congestionamentos. Então, no início, lá atrás, nas primeiras linhas diretas, a gente teve linhas diretas operando com velocidades operacionais chegando quase a 30 km por hora. A linha Inter 2 chegou a operar em determinados trechos a 15, a 16, 17 km por hora. Isso, o que acarreta? Atraso. O usuário tem que ficar muito tempo esperando em determinados trechos o ônibus, porque o ônibus não consegue trafegar na malha, e a URBS, então, tem que adotar uma série de medidas importantes para tentar localmente resolver a questão do acesso do passageiro à linha. Então, já há algum tempo, nós, prefeitura, a equipe do IPUC, a equipe da URBS, veio estudando uma série de intervenções de forma a flexibilizar o tráfego desses ônibus, de forma que eles ocupem uma faixa exclusiva nas vias, de forma que ele consiga voltar a ser uma linha regular, com uma frequência estabelecida e com uma previsibilidade para o usuário. O usuário sabia que, ao momento que ele entrar numa estação da Inter 2, ou quando ele chegue num ponto do Interbairros 2, ele saiba que aquele ônibus vai cumprir o horário previsto para chegar naquele local. Então, você traz uma previsibilidade e você consegue, a partir disso, atrair demanda também. Ninguém quer compartilhar, principalmente no transporte público, ficar parado no congestionamento com os carros, com o transporte individual. Então, cabe ao poder público investir no transporte público, isso é uma tradição de Curitiba já de muitos anos, para melhorar a situação do nosso usuário do transporte coletivo. Então, aqui alguns números importantes. Nós estamos intervindo, né, nesse conjunto de obras, num percurso de 38 quilômetros, com uma geração
aproximado de 34 mil empregos diretos e indiretos com as obras. A projeção futura de 181 mil passageiros dia, com um incremento de demanda face à melhoria do sistema, e uma população diretamente beneficiada nos bairros envolvidos de 580 mil habitantes diretamente beneficiados pelo programa de obras. Então, é o início da eletromobilidade em Curitiba, vai ser o Inter 2. O que é eletromobilidade? É a implantação dos ônibus elétricos, que são silenciosos, mais confortáveis, é um outro padrão de veículo, né, e emite zero CO2. Né? Uma questão importante, que é a questão climática hoje, que nós vivemos. Então, dentro do programa deste e do BRT Leste-Oeste, que nós estamos trabalhando também, eles serão a porta de entrada da eletromobilidade dentro do nosso sistema de transporte. Previsto também a readequação do sistema viário, a atração dos usuários, né, e mais velocidade e capacidade operacional dessas duas grandes linhas que eu mencionei, o Inter 2 e o Interbans 2. Nós estamos tratando deste tema desde 2019, quando iniciamos as negociações com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o financiador desse projeto. Nós fizemos em 2019 4 encontros para mostrar a ideia como um todo, né? Esses encontros foram realizados em 4 pontos específicos da cidade, inclusive uma dessas reuniões foi feita nesse auditório, no dia 24 de outubro de 2019, onde nós apresentamos a ideia, né, o conceito deste projeto para a população. Nesses 4 encontros, nós conseguimos atrair 560 participantes. Depois, em 22, um processo bem ali, final de pandemia, junto com o BID e junto com o NDB, que está financiando as obras do BRT Leste-Oeste, que é o nosso Expresso Leste-Oeste, nós colocamos disponível no site da Prefeitura uma consulta e uma pesquisa que tratava do novo Inter 2 e do Ligeirão Leste-Oeste, onde nós tivemos mais de 2.000 participações, né? E essa pesquisa ela ficou disponível durante 60 dias no ano de 2022. Qual que é o nosso processo de comunicação desde lá do início com a população? Então, não é uma coisa que a gente chega aqui pela primeira vez e traz a notícia para vocês. Nós temos um rito já bastante consolidado de comunicação e troca com a população, que se inicia logo após a finalização dos projetos. Nós fazemos as consultas públicas, que foram aquelas de 2019. Tá? Então, esse rito nós finalizamos, né? Tem toda a parte de detalhamento dos projetos, depois a publicação da licitação. Tendo um vencedor da licitação, nós sentamos com esta empresa e tratamos como que nós vamos executar as obras num primeiro momento, numa primeira etapa, depois numa segunda etapa. Junto com a fiscalização da Secretaria de Obras e junto com a supervisão de obras, a gente conversa, faz esse combinado e daí, então, nós agendamos esta reunião pública aqui, que hoje nós estamos fazendo. Fizemos para o outro trecho de obras da Vitor do Amaral, como fizemos na Olga Balsam e Nivaldo Braga também, e assim por diante. Então, só dessas obras do BID já fizemos 7 reuniões públicas, essa é a 8ª, né? De forma que a gente vai mostrar como que essa obra vai transcorrer durante o período, né? Nesse caso, 18 meses. E, posteriormente, a conclusão das obras. Então, aqui algumas imagens de algumas reuniões públicas que nós já fizemos aqui, inclusive, né, em outras regionais, em outros locais. Os trechos que nós já estamos trabalhando ali na região de Santa Quitéria e Campina do Siqueira.
região do Pinheirinho, Capão Raso, onde nós entregamos recentemente aqui o binário da Major Francisco de Castro, me socorra, Francisco Antonello. É muita rua, gente, desculpa, que às vezes... Isso, pode passar. Major Francisco Antonello. Troquei as bolas. Não tem problema. Aqui é a região da linha verde, ali é a região do Xaxim, também iniciamos uma série de melhorias viárias ali, que vai ter intervenção no novo viaduto. Estamos na fase final de licitação, onde vai configurar um trecho importante com o binário da Francisco de Rosso, concordando ali com o binário da Avenida Brasília. Aqui é a região das Mercês, lote 5. E aqui o trecho próximo que nós entregamos recentemente, que é o da Vitor Ferreira do Amaral. Essas obras que nós vamos falar hoje diretamente é a continuação, né, dessa intervenção até um trecho dentro do município de Pinhais. Essa é a estação Prisma Solar que nós executamos e já entregamos ali na Rua dos Funcionários, ali no Cabral. Nós optamos por esta estação, primeiramente pela proximidade com o IPUC, que é o órgão projetista e responsável técnico por esta estação. Foi importante por ser um desenho novo, que ela passasse por um período de avaliação, então nossos técnicos, durante um bom período, após a entrega, junto com os técnicos da URBS, validou esse modelo e suas tecnologias ali existentes para que a gente pudesse contratar as novas que estão previstas dentro do itinerário do Inter 2. Então, aqui dentro do mapa da cidade, é um trecho relativamente pequeno, que nós vamos começar a intervir agora. Como eu mencionei, a empresa executora vai ser a Construtora Castilho, o valor do contrato de 68 milhões, que prevê a requalificação e reestruturação da infraestrutura viária, implantação de um viaduto, 2 pontes na ligação com Pinhais, paisagismo, iluminação pública, micro e macro drenagem e infraestrutura cicloviária. Então, a previsão de início das obras é agora, em abril, com previsão de entrega para setembro de 2026. Aqui algumas imagens, a gente já deu bastante publicidade com essas imagens, vídeos, então, só para vocês entenderem, volte um pouquinho, pode deixar nesse. Então, basicamente, como que vai funcionar o sistema viário, né? Nós vamos ter uma grande rótula aqui na confluência de 4 ruas importantes, né? Uma de acesso ao Bairro Alto, outra de acesso ao Caponeimbu e Cajuru, e de acesso aos bairros de Pinhais, tá? Que também liga uma série de vias importantes, Avenida Maringá, Jacob Macanhã, etc. Então, hoje, essa região é um gargalo viário em que nós vamos solucionar com esta intervenção. Alguns detalhes importantes. Por que do viaduto? O viaduto a gente pega todo o tráfego pesado, de grande volume e tira do mesmo nível do tráfego de acesso. Consequentemente, a gente deixa de existir aquele semáforo e nós conseguimos operar o trânsito com uma grande rotatória, o que dá maior fluidez e agilidade para os movimentos. E a gente faz com que o tráfego metropolitano, que é um tráfego super importante, trafegue com maior agilidade. Importante ressaltar que o Inter 2 e o Interbairros 2 não utilizarão dessa estrutura, mas o porquê que este projeto está dentro do âmbito do programa Inter 2? Pela proximidade com o Detran, pela necessidade de se melhorar uma grande via, uma grande artéria metropolitana que liga Pinhais e Piraquara, né? Assim como foi feito pelo governo do estado dentro do município de Pinhais, com implantação de viadutos, trincheiras, etc. Era um acordo já antigo entre a Prefeitura de Curitiba e a Prefeitura de Pinhais de se melhorar esta ligação, como também vai ser melhorada outras ligações,
né, também próximas aqui, que cruzam o rio Atuba. Mais alguns detalhes. Então, com relação ao tráfego, é isso. Nós desnivelamos e damos agilidade para esta ligação metropolitana, melhoramos a fluidez entre os bairros lindeiros aqui ao complexo, né? E melhoramos uma situação que hoje ela é ruim para o fluxo da região, para todos, inclusive para quem mora nos bairros próximos. Hoje nós temos 2 pontes aqui, né? E se vocês, quem passa ali sempre vai observar que essas pontes existentes, elas são praticamente niveladas com a pista existente, né? E elas são baixas. A partir do momento que ela está nivelada com a pista existente, ela está muito próxima da borda da caixa do rio. E a sua estrutura obstrui uma parte da caixa do rio, onde tem a vazão de água, né? Então, quando você vai fazer uma nova estrutura, ou tentar reaproveitar uma estrutura existente, é contratado pelo poder público um estudo que se chama estudo hidrológico. E nesse estudo hidrológico é avaliada toda a contribuição considerando chuvas de determinados volumes mais altos, volumes mais baixos. E para uma implantação numa estrutura que pretende-se que tenha uma vida útil longa, você precisa considerar grandes volumes para que ela fique íntegra durante todos esses anos e que não atrapalhe o fluxo das águas e, eventualmente, provoque futuras enchentes. As pontes atuais, hoje, ela está num padrão insuficiente para viabilizar um fluxo adequado e ainda mais considerando as mudanças climáticas, onde os volumes de água são cada vez maiores nas chuvas em um curto espaço de tempo, né? Hoje a gente pode presenciar alguns fenômenos climáticos de chuva, de uma concentração muito grande, o que faz com que o rio suba muito rapidamente e que a ponte acaba se tornando um obstáculo. Então, em conversas com o Instituto Água e Terra, que é o responsável pela outorga do uso desse espaço do meio ambiente, foi identificada uma cota mínima, ou seja, uma altura mínima para que a ponte esteja e seja construída. Então, essas 2 pontes, elas vão ser feitas já numa altura maior do que as pontes existentes, de forma que as pontes novas não impeçam o bom fluxo das águas sob essa estrutura, assim como hoje existe, e nós temos relatos, né, de alguns eventos climáticos, as pontes existentes serem um obstáculo para as águas e fazer com que a região mais próxima seja afetada. Então, a partir do momento que a gente construa essas novas pontes numa altura adequada, nós, num segundo momento, vamos demolir as existentes para a implantação também do viaduto que vai passar sobre esse curso d'água, esse rio muito importante para a região metropolitana. Então, aqui uma vista geral ao fundo Pinhais. Então, nós vamos ter 2 pistas com 3 faixas que vão passar sobre o viaduto e 2 marginais com 2 faixas cada, e tem um estrangulamento aqui para entrar em segurança mais à frente na Vitor do Amaral. A pista vai possuir infraestrutura cicloviária, uma ciclovia bidirecional. Toda a parte de arborização e paisagismo vai ser refeita e revisada. A acessibilidade melhorada consideravelmente, principalmente para os portadores de necessidades especiais, para pessoas com alguma dificuldade de locomoção, mães com carrinhos de criança. Então, toda essa infraestrutura é para atender melhor a população em geral, não só quem usa veículos, mas como também quem utiliza de calçadas e bicicleta também. Tipo, o engenheiro Mário
Padovani, que é o nosso diretor técnico lá da UTAG, para explicar para vocês o faseamento das obras. Tá? Meu nome é Mário Padovani, eu sou engenheiro da Prefeitura de Curitiba. Estou lá na UTAG, trabalhando junto com o Márcio como diretor técnico. Então, o Márcio já explicou praticamente toda a obra, né? Como ela vai ficar. Então, coube a mim aqui falar a respeito da execução propriamente dita. A gente chama de plano de ataque, que é como a empresa vai trabalhar dentro da obra. Esse plano de ataque ele é discutido com a empresa, que foi contratada através de licitação, com os técnicos da Prefeitura, seja da Secretaria de Trânsito, da Superintendência de Trânsito, da URBS, da Secretaria de Obras, da UTAG, do IPUC, Meio Ambiente, Comunicação Social, Administração Regional, todos os envolvidos são chamados numa sala e a gente discute esse plano de ataque uma vez, um dia, outro dia, até a gente chegar num consenso de como a obra pode ser feita de modo a não prejudicar tanto os usuários. Obviamente é uma obra incomoda, uma obra faz barulho, uma obra tem poeira, uma obra traz transtorno ao trânsito, aos pedestres, aos ciclistas. Então, assim, não tem muito o que fazer. Ou a gente faz a obra, né, tem que fazer um pouco de barulho para conseguir executar. Então, essa obra ela tem um facilitador, porque o fluxo de veículos entre Curitiba e Pinhais, ele não vai ser interrompido e nem vai precisar ser desviado. Porque, primeiro, serão executadas essas duas pontes laterais, né? Aqui no meio são as pontes existentes hoje. Então, elas permanecem do jeito que estão aqui e o fluxo de carros, de veículos, passam de um lado para o outro normalmente. Enquanto a gente estiver executando a ponte 1 e a ponte 2, não vai haver problema nenhum. O trânsito continua fluindo aqui e essa travessia da Paulo Kissula para Brasília de Lara vai continuar existindo também. Só que, como o Márcio explicou, as pontes elas vão ser mais altas para evitar problema de segurar a água do rio e dar alagamentos que às vezes acontecem na região. Então, com isso, a ponte vai ser mais alta. Como a ponte vai ser mais alta, essas vias de acesso, de entrada e de saída de cada uma das pontes, elas também vão subir. Então, com isso, vai ter um momento que nós vamos ter que fechar essa passagem da Paulo Kissula com a Brasília de Lara. Então, essa vai ser o momento que a obra vai mais atrapalhar o fluxo da região. Como o fluxo aqui vai continuar sempre existindo, então, nesse momento, esse aqui vai ser trancado até que a gente consiga executar todo o restante da obra, né? Depois que as pontes estiverem prontas e esse sistema viário estiver executado, nós pegaremos o trânsito que vem de Curitiba para Pinhais, ele vai passar aqui nessa faixa vermelha, desce aqui, passa pela Ponte Nova e segue para Pinhais. E para quem volta de Pinhais, a mesma coisa. Para quem vem de Pinhais para Curitiba, vem por essa via lateral, passa pela essa Ponte Nova aqui e vai para Curitiba. Por isso que o fluxo Curitiba-Pinhais sempre será mantido. E com isso, a gente garante esse bom trânsito aqui na região. Somente essa passagem aqui que fica mais complicada. Quanto tempo isso vai demorar? A perspectiva é que de 6 a 8 meses para a execução dessas pontes. Então, um pouco antes, 4, 5 meses de obra, a gente já tem que trancar essa passagem aqui. Claro que o desenvolvimento da obra vai dar uma data mais próxima. A gente não tem como garantir. Pode chover, pode acontecer algum problema na obra, enfim. Como a obra sempre tem alguns problemas, né? Mas a ideia é que pelos primeiros 4, 5 meses a gente continue passando por aqui normalmente. Acho que pode, por favor. Eu já expliquei, pode passar. Isso. Então, o que a gente sugere, né? As pessoas sempre perguntam de desvio de obra, né? Por onde que a gente pode desviar? A gente está numa cidade. Uma cidade é feita de várias ruas, né? Transversais, longitudinais, para todos os sentidos. Depende muito de onde a pessoa está saindo e para onde ela quer ir. Então, a pessoa pode querer usar esses desvios que a gente vai sugerir ou não, né? Às vezes ela pode usar um desvio que seja mais fácil e mais rápido para ela. Quando que vai ser usado esses desvios? Quando a gente fechar essa travessia aqui. Então, essa ligação da Paulo Kissula com a Brasília de Lara vai ser interrompida. Com isso, como que a gente sugere que seja feitos os desvios? Quem estiver vindo do centro e querer ir para o bairro Alto, ou seja, quem estiver vindo daqui e
quiser ir lá para o Bairro Alto, ele vai ter que entrar aqui à direita, na Nivaldo Braga, aqui do lado, que é o novo binário, pega a 21 de junho, que também foi reformada com o binário, entra na Olga Balster, cruza a Vitor Ferreira e está no Bairro Alto. Pode seguir por José Veríssimo, pode continuar com Conrad Adenauer, pega o melhor caminho. Quem estiver vindo do centro e quiser vir para o Capão da Embuia, não necessariamente vai poder entrar aqui, porque aqui vai estar bloqueado. Então tem que entrar antes, da mesma forma, no binário novo, pela Nivaldo Braga, pode pegar a Osmário de Lima e sair de novo na Paulo Xula para acessar onde for necessário. Obviamente, pode entrar antes se for o caso, né? Mas para aqueles que costumam ir até a Paulo Xula, vai ter que entrar e pegar esses 2 binários recém-executados e que estão prontos em utilização. Quem estiver vindo de Pinhais e quiser ir para o Bairro Alto, hoje em dia a pessoa vem aqui pela João Leopoldo, cruza a ponte e entra direto na Brasil de Lara. Vai estar fechado aqui. Então ela vai ter que entrar ali pela essa rua Alto Paraná, pegar a Santa Helena, tem uma ponte aqui que liga Pinhais a Curitiba e sai na Pedro Eloy de Souza no Bairro Alto e também acessa onde quiser. Então o pessoal lá de Pinhais já vai fazer uma alteração aqui, né, secretária, do sinaleiro que tem aqui hoje, vai mudar para essa outra rua aqui para facilitar também os desvios, né, e com isso a gente consegue dar essa fluidez. Quem estiver no Capão da Embuia e quiser ir para o Bairro Alto, em vez de seguir reto aqui, como sempre faz, vem pela Paulo Xula, entra no binário novo, Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho, pega a Olga Balster, cruza a Vitor Ferreira, entra na Conrad Adenauer e daí faz o trajeto que for melhor. E quem está no Bairro Alto, que é ir para o Capão da Embuia, que poderia cruzar direto aqui, vai estar fechado, vai ter que descer a José Veríssimo, pegar a Conrad, entrar na Vitor, virar à esquerda no sinaleiro ali que cruza a Vitor para entrar na Nivaldo Braga e também acessar onde quiser dentro do bairro Capão da Embuia. Então, assim, são sugestões de desvio, né? Como eu falei, a pessoa pode, depois que tiver interrompido aqui, ela vai criando o caminho que achar melhor. A diferença é que em algumas situações ele tem que fazer um retorno maior para conseguir acessar a estação tubo, a parada de ônibus que tem ali. Então ele tem que fazer um giro diferente, mas é basicamente o mesmo sentido que os carros vão fazer. Aqui é a mesma coisa para a linha Tarumã, fechado aqui, ela vai ter que acessar pela Conrad Adenauer, José Veríssimo para acessar o terminal, enfim, vai entrar aqui, faz o retorno e quem volta direto aqui. E aqui para o Interbairros 3, também que não vai mais poder passar reto, então ele vai entrar, vai usar o binário da Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho com o da Olga Balster, cruza a Vitor Ferreira, acessa o Bairro Alto e no outro sentido a mesma situação. Nós nos comprometemos com uma série de cláusulas contratuais, que nós chamamos de salvaguardas ambientais e sociais, e que a UTAG, no caso, a unidade que está alocada dentro da Secretaria de Obras, executa, monitora, né, e constantemente questionada pelo banco se nós estamos cumprindo com o que nós firmamos com esse Banco de Desenvolvimento, né? Então, são premissas importantes em que a gente busca, junto com a fiscalização e junto com a supervisão de obras, e a nossa equipe de supervisão ambiental e social que está dentro da UTAG, o atendimento melhor possível de todas essas questões. São muitas, essas são algumas, né, em que a gente tenta, no momento da execução das obras, monitorar e gestionar de forma a que traga um menor impacto para a população diretamente afetada. Então, nós temos, primeiramente, uma questão importante, a organização do canteiro como um todo das obras, a correta destinação dos resíduos desta obra, que essa obra gera, a promoção adequada. A gente sabe que toda obra na via urbana gera, por algum momento, um desgaste, um problema de acesso a algum imóvel. Então, nós temos uma visão
bastante cuidadosa com relação aos acessos. Então, a gente tem todo um processo de comunicação prévio que nós contamos com a nossa equipe social, que vai fazer muito próximo ao início daquela frente de obras, uma comunicação porta a porta, avisando todos os moradores que vão ser diretamente afetados por o início de uma intervenção, de que, por um determinado período, aquele acesso vai estar comprometido, nunca bloqueado totalmente, mas em alguns momentos e curtos, sim. Então, isso, a gente conta com uma equipe dentro da UTAG e, em determinados momentos, a própria empresa, os funcionários das empresas vão fazer essa troca rápida, avisando de uma eventual intervenção na frente de algum imóvel. A questão da poluição sonora e poeira, nós trabalhamos também de forma a evitar ao máximo, mas como as máquinas são barulhentas, né, é difícil, por isso tem um horário bem restrito para a execução das obras. Segurança dos trabalhadores é fundamental e nós, como TAG, exigimos do executor que forneça todas as condições mínimas de segurança para os trabalhadores envolvidos, devidamente licenciado e aprovado pelos órgãos competentes. A comunicação do andamento das obras, como eu mencionei agora para vocês, nós vamos fazer toda essa comunicação que o Mário mostrou para vocês agora. Isso aí vai ser dado ampla publicidade nas mídias da prefeitura, na imprensa em geral, né? Então, sempre que houver a necessidade de uma informação importante, esta informação, principalmente, ressalta a questão dos desvios do transporte coletivo, essa informação não vai acabar aqui. Essa informação vai para dentro das linhas de ônibus, vai para o site da URBS, vai para o site da prefeitura, vai para a imprensa, vai para a imprensa geral, para a mídia geral. E os benefícios e melhorias que a gente sabe que, apesar dos transtornos que as obras proporcionam temporariamente, os benefícios para a cidade e para quem vive próximo e na própria cidade como um todo, ela fica e perdura por muitas e muitas décadas. Então, quando a gente estuda uma intervenção dessa para este lote, que a gente chama de lote 4, a gente levanta todos os possíveis afetados diretamente ou indiretamente. Esta mancha aqui lilás, ela representa a área de influência indireta da obra. Então, nós levantamos, junto com o geoprocessamento do IPUC, nós levantamos todas as escolas, todos os postos de saúde, CEMEI, igrejas, e a gente verifica qual que é o impacto que essa obra vai proporcionar, e dependendo da situação, nós vamos diretamente às pessoas responsáveis por esses equipamentos e tratamos de forma individualizada, de forma que a execução das obras não impacte diretamente sobre a operação desses equipamentos, muitos públicos, outros privados, mas são equipamentos importantes e vitais para a rotina da população próxima ou nem sempre próxima. Então, os canais de comunicação, hoje eu mostrei os canais de comunicação da nossa reunião aqui, e durante as obras, nós temos uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente tenha o recebimento, né, das queixas, das sugestões, dos pedidos, né? O mais simples e mais... Só um minutinho. O mais simples e mais direto é a nossa Central 156, né? Que ela é vantajosa a partir do momento que o munícipe se identifica, né? Nós sabemos quem é, conseguimos até eventualmente, se não for um pedido anônimo, nós conseguimos monitorar, inclusive, geoespacialmente onde esse município está, né? E vai chegar a demanda, ou seja, para o TAG, ou seja, para a Secretaria de Obras, ou seja,
Secretaria do Meio Ambiente ou por IPUC, que normalmente recebe essas questões relacionadas ao projeto de forma direta. Nós, comunidade de gerenciamento, comunidade executora, nós fazemos um monitoramento e análise de todas essas questões e temos um trato direto com a fiscalização e com a supervisão, baseado nos temas dessas queixas, a gente tentar melhorar o nosso atendimento ao munícipe dentro daquele canteiro de obras. Então, hoje a gente tem um monitoramento social que nós fazemos, em que nós temos, que é temático, né? Então, nós temos várias situações que ali são levantadas, em que, junto com a equipe da fiscalização, a gente tenta melhorar, dependendo do tema, o nosso atendimento à população. A gente sabe que a intervenção em si, ela gera transtorno, gera insatisfação, então nós, comunidade, né, e a prefeitura, dentro de um contrato tão importante com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, busca da melhor forma possível atender com excelência todas as manifestações. Então nós temos aqui no 156, tem na internet, tem no aplicativo, tem o chat e o telefone, como já há muitos anos temos. Subsidiariamente, nós temos... Você colocou o e-mail da AUTAG? Nós temos o e-mail da AUTAG, que vai ficar disponível também aqui, para quem quiser se manifestar por intermédio do e-mail, que é uma abordagem mais direta, entendo, mais assertiva também. E é isso. Então, nós encerramos nossa apresentação, agradeço a presença de todos. Ficamos aqui à disposição mais alguns instantes aqui para quem quiser vir diretamente fazer algum questionamento. E aproveitem, fiquem à vontade para questionar, para sugerir, para fazer críticas, sugestões dentro desse QR Code, eu vi 156. Nenhum questionamento vai ficar sem a devida resposta, só que nós não conseguimos responder tudo aqui, senão nós vamos até 1h. Então, a gente, depois com a equipe técnica do IPUC, com a equipe técnica da SMOP, a gente senta, olha caso a caso e responde todas as situações, e se precisar de um atendimento no local onde a pessoa mora, para fazer alguma verificação, para fazer alguma análise, nós vamos, e é só nos contactar. Tá bom? Muito obrigado, boa noite.